Muito bem, continuando então, depois do ramp up, o que a gente vai ver é o I/O read ahead. E aí, esse cara é muito importante, tá? Porque sem ele pode ficar bem mais lento do que o normal, tá? Porque sem read ahead, o SQL vai ficar fazendo essas solicitações de I/O só de 8K e quase todos os discos hoje, os mais modernos, histórias super poderosas, conseguem responder uma requisição de I/O grandíssima com uma latência baixíssima. Então, cara, esse cara, sem ele, você pode ter um problema, tá? Então, qual que é a ideia do read ahead? Bom, vamos entender o que a gente está vendo aí na tela. Eu tenho um índice pela coluna valor, que é a coluna que eu estou utilizando para fazer um filtro, tá vendo? Então, tem a tabela pedidos, where valor entre VL, né? Entre 4 e 5, beleza? E aí eu tenho um índice lá por VL. E aí, mais ou menos internamente, a gente sabe que o índice lá tem a página raiz, intermediárias, e aí, no nível folha do índice, eu tenho a informação aí, né, de todas as colunas. Nesse caso, como eu só estou pedindo VL e ID, se o ID for cluster, então eu teria a informação de ID e VL aqui no nível folha e tal. Mas beleza, o read ahead funciona para índice cluster e não cluster. Ok, e aí reparem que no nível folha aqui, eu coloquei a ordem física em que as páginas foram alocadas e não necessariamente a ordem lógica do índice. Então, essa é a ordem em que as páginas foram alocadas, beleza? Então, ó, é a Page ID 31, na frente dele tem o 32, no arquivo, na frente dele tem o 34 e por aí vai. Então, no arquivo é sempre seguindo essa ordem aqui, um na frente do outro. Se eu quiser ler a página, arquivo 1, página 44, eu consigo saber, vezes lá o tamanho da página, qual é a posição no arquivo, porque eu sei que está na sequência de Page ID. Está na ordem de Page ID. Arquivo mais Page ID. Beleza? Ok. Agora, não necessariamente essa é a ordem lógica, né? Porque quando você cria o índice, ele vai estar na mesma ordem, física e lógica. Mas conforme a tabela vai sofrendo modificações, vai fragmentando, aí a ordem física pode ficar diferente da ordem lógica, né? Então, por exemplo, reparem que o valor aqui, ó, o índice é ordenado por valor, né? Eu criei um índice por valor, tá? Chave é valor, então ele tem que ficar ordenado por valor, pelo menos logicamente. Então, ó, o valor 4 está aqui, o 5 está aqui, 5, 5, 5, 7, 8, ó o 5 aqui de novo, então já não está na ordem, tá vendo? Porque fragmentou e aí ficou desordenado, tá? Então, o que o read ahead vai tentar fazer? Olha só, eu estou tentando ler os valores de 4 até 5, beleza? Quando ele estiver aqui nos níveis intermediários, ele já tem quais páginas ele vai precisar ler para retornar os dados do ID 4 e do ID 5, não tem? Lembra lá, quando você dá um DBCC page na raiz, o resultado está ordenado pela coluna-chave do índice e na frente dele tem um Child Page ID. Então, são as páginas que ele tem que ler para achar a informação. Então, no nível intermediário, ele sabe que para o valor 4 e 5, quais Child Page ID eu tenho que ler. Então, ele vai ter esses Child Page ID, mas lá não vai estar na ordem de alocação, vai estar na ordem de valor. Beleza? Na ordem lógica. Então, ele vai identificar todas essas páginas que ele precisa ler. Beleza? E daí, o que ele vai fazer é criar grupos com base nessas páginas que ele sabe que ele vai ter que ler, contínuos, com base na ordem física, então, dessas páginas. Então, as páginas que eu vou precisar ler aí, no caso, entre o ID 4 e 5, são essas que eu destaquei aí,
beleza? E aí ele separa essas páginas e aí cria grupos de páginas que estão sequenciais. Então, grupos contínuos de leituras. Porque daí aí ele envia 3 requisições de I/O, cada uma com um tamanho. Certo? Então, se ele sabe que você quer ler, vai precisar ler os dados da página 31 até a 35, ele pega isso daqui e manda uma requisição de I/O a partir desse offset com tamanho de 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Depois, outra requisição de I/O a partir desse offset, mais uma página, 2 páginas, e aqui 5 páginas de novo. Entendeu? Então, ao invés de pedir, faz um I/O de 8K, mais 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 um I/O de 8K, e mais um, 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 ele agrupa páginas que ele sabe que são sequenciais na ordem de alocação e aí envia vários I/Os maiores. Até quantas páginas, Fabiano, o SQL Server consegue solicitar em uma requisição de I/O? A gente tem aqui nesse slide, não sei se eu falo sobre ele só no próximo, eu vou falar agora, mas ele pode enviar, olha, até 512 KB. Bem legal, né? E no Column Store pode chegar até 8 MB. Uau, 8 MB. Mas beleza, vou voltar lá porque tem mais uma coisa que eu quero falar aqui. Digamos que a página 34 já está na memória. Ele vai enviar o I/O mesmo assim, porque... fechei a animação, mas é um cavalo. Vou abrir de novo. Apertei o ESC aqui sem querer, my bad. Então, digamos que essa página aqui já está na memória. E ele está enviando um I/O a partir desse offset aqui, né? E aí ele vai ler os dados, colocar na memória, ler os dados, colocar na memória, ler os dados, colocar na memória, mas esse cara aqui já está na memória. Quando ele procurar lá, isso aqui já tem um buff para o hash desse 1 mais 34, desse arquivo mais página? Tem. Então eu vou alocar de novo? Vou. Ele vai criar mais um buffer, alocar esses dados nesse buffer, e a hora que ele terminar de fazer o I/O, aí esse buffer que ele alocou, ele descarta. Ele tira os dados que estão lá dentro e já imediatamente coloca na free list para que essa área seja reutilizada de novo. Então, pode ser que o read ahead gere uma leitura de uma página que já está na memória? Pode. Mas, ainda assim, o benefício é maior do que o contra aí, tá? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Há mais alguns detalhes em relação ao read ahead. O SQL Server tenta ao máximo... deixa eu ver se eu vou quebrar isso em 2 vídeos aqui ou não. Read ahead e demo. Não vou. É um vídeo só. Então, sucesso. Estou fazendo certo. O read ahead tenta o máximo do poder, a ideia é o máximo do poder de I/Os assíncronos e discos que conseguem responder várias requisições, né, ao mesmo tempo. Então, eu quero deixar lá a fila de leituras altíssima, porque eu sei que o disco aguenta o tranco. Tem 2 tipos de read ahead, um para scan em heaps e outro para scan em index ranges, porque na heap, né, ele sabe que a ordem é bem diferente, né? A ordem de alocação não necessariamente vai ser sempre sequencial, né? Onde tiver espaço ele vai lá e põe, extents que nem são uniformes, tal. Então tem um controle específico para identificar quais páginas ele tem que ler no caso de uma heap e quais páginas ele tem que ler no caso de um index. No caso da heap, ele usa lá Index Allocation Map para identificar quais os extents pertencem ao objeto que você está tentando ler, e aí lê os extents que estão sequenciais, sucesso, né? Que foram alocados e que são sequenciais. E no caso do index, o slide que eu mostrei anteriormente, ele identifica então lá no nível intermediário, no level 1, né, do índice,
da B-Tree, do Binary Tree, não, Balanced Tree, para identificar quais páginas ele vai precisar ler, agrupa em blocos contínuos, sequenciais e envia os IOs. Não confundir com planos em paralelo. Olha só, por que pode confundir com planos em paralelo? Porque o SQL Server pode enviar vários IOs de uma vez só, vários outstanding IOs enviados. Então, depende da edição aí do SQL, mudou muito de versão para versão. No SQL, por exemplo, Enterprise Edition, o SQL pode enviar até, olha só que sinistro, 5.000 requisições de I/O outstanding, sem se preocupar se terminou ou não. Beleza? Tô só chamando o read file, assíncrono, read file até 5.000 e vai tolar de I/O lá no disco. Então a ideia é estressar mesmo e ler o mais rápido possível. E ele pode fazer isso por thread. Então, cada thread que estiver rodando em paralelo, no caso, se tiver o plano rodando em paralelo, vai fazer os seus outstanding IOs, tá? Então, se uma página já estiver em cache, ele vai ler de novo e depois vai descartar o buffer, né? O que eu mostrei no slide anterior. O tamanho máximo é de 512 bytes. Se as páginas estiverem fragmentadas, ou seja, a alocação física não for contínua e sequencial, aí não vai ajudar muito, né? Então, se tivesse bem fragmentado, no caso nosso do slide anterior, ele não ia conseguir achar páginas contínuas, né? Ele ia até mandar IOs maiores, só que não ia achar páginas sequenciais, né? Então, a fragmentação inibe de uma forma grande a eficiência dos read aheads, ler em avançado. A ideia é colocar em cache a página antes de que ela seja necessária, enviando IOs maiores. Traceflag 652 pode ser utilizado para desabilitar read ahead. E se quiser fazer algum teste aí, você pode usar esse traceflag. Claro, não preciso falar que você não é para ligar esse traceflag em ambientes de produção. A não ser que você queira causar um problema. Beleza? Muito bem, sucesso. Então esse é o read ahead. Vamos fazer uma demonstração agora sobre ele no próximo vídeo. Valeu!